Boa tarde a todos. Hoje nós estamos iniciando o CAD 2022. Sejam todos bem-vindos. Eu só gostaria de dar alguns avisos iniciais antes de apresentar o professor e passar a palavra a ele. O CAD está totalmente reformulado em relação ao que era até o ano passado. Nós optamos por fazer um aprofundamento dos 5 princípios básicos da doutrina: Deus, Jesus e a moral cristã, reencarnação, livre-arbítrio, comunicação entre os polissistemas espiritual e material. Nós temos 2 grupos de CAD que eu criei. O CAD 2022, vocês não conseguirão postar nele, porque é apenas para avisos. Então, a gente restringiu o acesso a só os administradores, justamente para que não haja um volume muito grande de posts e acabe confundindo as informações no meio dos posts. E eu criei o CAD 2022 Reflexões, que mandei um convite a todos para que se inscrevam nesse CAD, nesse grupo, porque nesse grupo nós poderemos trocar ideias, postar algumas informações, enfim, vocês podem fazer indagações que eu vou acompanhar os dois grupos, certo? Eu cadastrei todos no e-mail e mandei e-mail para todos, mas nem todos estão cadastrados no WhatsApp, porque algumas pessoas eu não consegui colocar no WhatsApp. O telefone não está sensibilizado para o WhatsApp. Então, é bom vocês olharem sempre os e-mails. Nós temos um blog, depois eu vou informar o link desse blog. Nesse blog nós temos lá textos, temos vídeos que foram gravações das aulas do ano passado, que ficará à disposição de vocês para que, na medida do possível, se quiserem, podem assistir, podem ler os textos, que são textos de apoio, né? Então, eu vou passar isso a vocês. Então, hoje, só para esclarecer, eu mandei as instruções. Nós vamos começar agora pelo YouTube, a transmissão da palestra do professor Mário Gutierrez Branco será pelo YouTube, na primeira hora. Assim que ele terminar a sua apresentação, todos nós, inclusive ele, iremos para o Google Meet, que está lá também, o link, onde vocês poderão fazer perguntas, indagações e considerações ao vivo, né? A gente prefere usar o Google Meet do que o chat, porque o chat fica muito impessoal, ok? Então, hoje nós teremos a apresentação, a primeira aula do módulo Deus, Jesus e a Moral Cristã, com o professor Mário Gutierrez Branco. O professor Mário Gutierrez Branco é médico, pediatra, está já há 44 anos na SBE, ele começou em 77, quase que eu inverti aqui, Mário, que você está há 77 anos na SBE. Aí não sabemos. Há 44 anos na SBE, é coordenador geral da quinta-feira dos grupos de exercício mediúnico e é um experiente palestrante da SBE já há muitos anos, participa de todos os eventos como palestrante. Então, Mário, a palavra é com você. Bem, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos aí ao curso. Nós vamos conversar alguma coisa inicialmente para situarmos a proposta, né? E na medida que a gente for colocando esses assuntos, a gente vai apresentar um pequeno resumo de algumas questões que são relevantes e no final eu encerro também com algumas colocações para a gente estabelecer uma forma de convivência que facilite ali o estudo e o aprendizado daí e tal, né? Tá? O slide entrou, Rui? Não. Podemos seguir, então? Então, o que valeria a pena a gente comentar e discutir, então, que esse módulo, né, tem como principal objetivo a renovação e a ampliação do entendimento dos conceitos doutrinários e principalmente a sua aplicação no cotidiano, né? Quer dizer, ou seja, o resultado prático da doutrina no sentido de qual efeito, digamos, ela tem na nossa existência, né? Nos desafios que nós temos que enfrentar na medida que a gente faz essa passagem
pelo polissistema material. Então, basicamente, é esse o nosso objetivo, que ao longo dessas reuniões a gente consiga, de alguma forma, ampliar o entendimento que a gente tem dos conceitos doutrinários, para que, com isso, a gente também consiga ampliar a sua aplicação no cotidiano, né? Então, as reuniões que a gente vai ter, elas foram concebidas como um espaço para discussão, para uma conversa, para uma troca de experiências, e a partir disso, de uma forma eslética, a gente conseguir fazer a construção de um entendimento ampliado. Esse seria mais ou menos o nosso objetivo. Nós teremos cerca de 27 reuniões, né? O período programado seria 12 de março até 29 de outubro, a princípio. A duração de cada reunião está programada para 90 minutos, mas a ideia não seria que fosse uma exposição de 90 minutos, né? Nós concebemos aí uma apresentação de 50, 60 minutos iniciais e o restante do tempo a gente utilizaria para discussão. No final, vou fazer algumas propostas que, na medida que vocês achem interessante, esse tempo de exposição pode até ser reduzido, na medida que a gente consiga trabalhar nas discussões e crescer de alguma forma. Tá? Então, é essencial essa participação durante a reunião, as perguntas e os comentários, por escrito ou aí no final da apresentação, através do Google Meet. Uma coisa que a gente sente em todas as outras apresentações, e em particular como vai ser alguma coisa mais longa, que é fundamental a anotação escrita das discussões, né? Não é anotar o que eu ou alguma outra pessoa está falando, mas ir anotando o que vocês vão refletindo, avaliando, questionando do que está sendo dito. Porque como a gente vai ter a necessidade de fazer a continuidade, e os assuntos, às vezes, eles são progressivos, é fundamental que a gente tenha as anotações, ou seja, as impressões de cada um de vocês sobre a reunião anterior, até para a gente conseguir fazer a ligação. Na medida que a gente tenha esse hábito de fazer a anotação, né, a gente tem condições, em alguns outros cursos a gente conseguiu, de fazer um resumo das discussões, né, e, inclusive, gerar algum documento para que possa ser divulgado. Um documento que fique para cada um de nós, resumindo tudo que a gente discutiu ao longo desse tempo, e dependendo da qualidade, dependendo da forma, com certeza dá para a gente divulgar para pessoas que não participaram diretamente, mas que teriam também interesse em conhecer os assuntos, tá? Então, essa sequência dos temas é fundamental, e os desafios semanais da gente estudar alguma coisa do que foi apresentado, até para a gente conseguir montar essa escala, esses degraus aí que vão construindo um entendimento novo, tá? Vou passar algumas referências para a leitura, mas no final eu comento a forma que eu acho ideal da gente trabalhar aí com essas referências, tá? Tranquilo? Então, o que eu gostaria de fazer assim para iniciarmos a discussão? Talvez a questão filosófica mais complexa, mais difícil, mais desafiadora, que permeia toda a evolução aí da filosofia nesses 2.600 anos, mais ou menos, é essa a respeito do ser, né? Ser aqui é entendido, bem no sentido filosófico, como o que existe, o existente, a realidade, né? As perguntas são por que existe algo e não nada? E a próxima pergunta é qual a característica, como é constituído, o que é de fato esse ser, esse existente, né? Então, de forma bem genérica, né, o pessoal comenta que esse ser seria uma propriedade, ou estado, ou condição geral daquilo que é. Essa é a definição clássica. Alguns acrescentam que é a condição geral daquilo que é ou existe. E alguns acham que existir é só uma propriedade do ser. Mas aí já é uma discussão metafísica mais elaborada. O que importa para nós, né? Que ser, então, é tudo aquilo que é ou pode vir a ser, tá? Então, esse é um fundo indiferenciado da existência. Nós, né, então, ser vivo, somos uma forma particular de ser, de existir, que tem como uma marca, né, a capacidade de se auto-organizar. Se existir pode ser entendido como algo indiferenciado, né, um fundo indiferenciado, tá?
ser vivo é uma forma de ser, ou os seres que têm essa capacidade de fazer a auto-organização, tá? O que trabalha em conjunto em relação a esse ser, ao que existe, no sentido de padrão de organização, né? Basicamente, para nós, do ponto de vista da doutrina, é o princípio espiritual, né? Que é o que norteia, né? Faz a organização e a administração desse processo de complexificação, né? De forma bem didática, né? E dá para você, enfim, dá para você discutir exatamente o que eles significam, mas você pode trabalhar com uma ideia de um proto aqui no sentido de primeiro, primitivo, a ideia de um pré-espírito, né, formas que estão se aproximando do que a gente chamaria de fato de espírito, o que podemos chamar de um espírito propriamente dito, que cada um de nós reconhece, né, como sendo espírito, e como a doutrina trabalha o processo evolutivo aberto, não acaba, não encerra, né? Há um processo de continuidade, de expansão das características do que a gente chama de espírito e provavelmente até, inclusive, com o aparecimento de características diferenciadas, né? Então, para a doutrina, entre vários conceitos que a gente pode trabalhar, um que eu acho bem operacional e que ajuda a gente nessa discussão que a gente vai fazer a respeito de Deus, é que espírito, então, seria um ser vivo, né, que tem algumas características. Quais são? Né? Entre várias, as que chamam mais atenção e as que são mais características que permitem que eu chame esse ser vivo, em qualquer lugar do universo, possa ser chamado de espírito. Então, é o ser que alcançou a consciência de si mesmo, ou, em alguns outros aspectos, a autoconsciência, e, ao mesmo tempo, tem uma inteligência que a gente chamaria aí de inteligência crítica. Alcançando esses dois estágios de consciência de si mesmo e de inteligência crítica, ele é inerente a essa condição que ele alcançou, ter a capacidade de fazer escolhas em função de valores, né? Ou seja, é um ser que tem consciência de si mesmo, inteligência crítica e tem a capacidade ética de fazer escolhas. Na medida que ele tem essas três características, ele tem condições de determinar, de construir, de dar sentido à sua trajetória. Tá? Então, vamos, a princípio, trabalhar com esse conceito de espírito. Só para ficar claro, para não dar confusão, né, valor às vezes é interpretado, encarado de várias formas, mas valor no sentido mais básico é simplesmente aquilo que é levado em consideração ao se fazer escolhas. Tá? Não estamos nem entrando no mérito de se são escolhas boas, escolhas más, etc. Né? Claro que com o tempo você vai fazer essa avaliação, mas é o que a pessoa leva em consideração: sobrevivência, alimentação, defesa, enfim. Né? É nesse sentido bastante amplo da ideia de valor que a gente está colocando. Na medida que vai se aproximando das questões da ética, e principalmente da ética cristã, aí a gente começa a trabalhar com as questões de certo, errado, de bem, de mal, enfim, e outras coisas semelhantes, né? Uma outra coisa que dá muita confusão, que eu acho que vale a pena a gente esclarecer, que é uma questão de terminologia também, é que a gente vai falar muito de sentido e de significado. Então, de uma forma bem simples, às vezes até a gente acaba usando como sinônimo, embora não sejam, né? Então, quando eu falo em sentido, eu estou falando de direção. A direção, o sentido de uma trajetória, né? Um exemplo bem básico é assim: quando eu falo um rio, né, ele tem uma direção no seu movimento. Então, quando eu falo de sentido para o espírito, é essa ideia que eu estou colocando. E quando eu falo em significado, eu estou falando de conteúdo, né, do que está ligado a ele, por exemplo, como uma palavra, né, quando eu falo o significado de uma palavra, né, aí que eu estou utilizando o significado e aplico esse conceito quando eu discuto a questão da trajetória do espírito. A gente falou também que uma das características seria a consciência de si mesmo, tá? Então, consciência também tem muita discussão e as pessoas acabam também perdendo-se um pouco nos desdobramentos. O importante é voltar para o mais básico. Consciência é ter ciência de algo. É simplesmente isso, né? É ter ciência em relação a algo.
tá? Tem esse conceito aí de intencionalidade, eu já trabalho o que ele significa. Então, não há ser vivo, não há nenhum ser vivo que não tenha consciência, num sentido bem amplo, né? A ameba, o paramécio, ele tem que ter consciência do que está fora dele até para existir. Alimento, defesa, fuga e assim por diante, tá? Então, todo ser tem consciência. Na medida que ele faz a caminhada evolutiva, alguns alcançam a consciência interna. Ele passa a ter ciência de si mesmo. Ele tem a capacidade de olhar para si mesmo e, de alguma forma, tentar se entender, entender a si mesmo, mesmo que as respostas sejam simplistas. E ele alcança uma consciência que é mais complexa, digamos assim, além da consciência interna, é a consciência do significado. Lembra que a gente trabalhou ali um pouquinho antes, o significado, do que ele percebe da consciência externa e da consciência interna. Ele faz a soma e ele significa aquilo que ele está percebendo. Como é que ele alcança essa etapa, né? Basicamente é conhecimento acumulado através de experiências, vivências e convivências e através, não é só acumular, né? Não é uma vitrine, através da operacionalização e sustentação desse conhecimento acumulado, tanto em quantidade como em qualidade, né? Então ele vai, é um processo lento, não é mágico, né, entre ser pré-espírito e espírito, é um alcance do limiar de consciência de si mesmo, né, que vai sendo aos poucos alcançado, tá? Da autoconsciência. E vai aos poucos sendo maturado, é um processo, né? Nós necessariamente estamos num processo de ampliação da consciência de nós mesmos, né? Por isso que o autoconhecimento para a doutrina é tão importante, tá? Então, consciência vale a pena que a gente trabalhe como um conhecimento que uma pessoa tem de si mesmo, mas veja como é amplo, né? De seus atos, dos outros, da natureza, do universo e de Deus. Tem uma colocação aqui do irmão Leocádio, que é muito interessante, que ele fala assim, do irmão Grimm, perdão, a consciência é a própria essência de todo ser, do conhecer, do saber fazer. É a substancialidade da própria imanência, né? Dois conceitos que a gente vai trabalhar mais tarde, substância e imanência. Princípio dinâmico da auto-organização, do equilíbrio e eternidade da vida. Tá? Como é que eu faço esse processo consciencial? Através da reflexão sobre as experiências, vivências, convivências e através do processo da meditação. Por isso que esses dois aspectos, reflexão e meditação, para a doutrina, são aspectos fundamentais, essenciais, né? Tá? Intencionalidade é que, assim, quando eu falo em consciência, não existe consciência e ponto. Eu estou consciente. Não. A consciência, ela é sempre em relação a alguma coisa. Ela é sempre voltada para um objeto, né? É uma característica do estado mental, deles sempre serem voltados, relativos a um objeto, a um conteúdo, e, portanto, sempre serem sobre alguma coisa, né? Toda consciência é consciência de algo. Então, todos nós conscientes, nós somos sempre conscientes em relação a alguma coisa, né? E a inteligência crítica, que seria outro aspecto fundamental, quando eu considero a ideia de um ser vivo que tem características a ponto de eu precisar de um termo novo, espírito, para designar esse conjunto de características, é a inteligência crítica, tá? Então, novamente, tentando pegar o conceito mais simples, mais básico de inteligência, seria a capacidade de resolver problemas, a capacidade de se adaptar, etc. Isso é inteligência. Também todo ser vivo, em algum grau, tem, né? Senão, ele não resolveria o problema da alimentação, transporte, localização, defesa, reprodução e assim por diante. Mas quando eu acrescento a ideia da crítica, e aqui a crítica não é crítica de cinema, não é nenhum tipo de ataque, crítica, no sentido filosófico, a gente tem que sempre pensar dessa forma, é a capacidade que esse ser tem de considerar, de ponderar, de meditar, de avaliar algo. Então, inteligência crítica é essa inteligência que considera, que avalia, que medita, que pondera e consegue, a partir desse processo, chegar a algumas conclusões. Então, isso é uma das características que nos faz sermos espírito, né? Tá? De tal forma que a gente pode ver aqui, ó, né? Quando eu alcanço a consciência de mim mesmo, uma das primeiras coisas que ele alcança é a consciência do seu limite.
ou seja, ele não tem condições de explicar a si mesmo. E duas questões surgem como uma força imensa, que elas estão presentes ao longo da evolução de todo o pensamento da religiosidade humana, com diferentes versões, somatórias, contraditórias, não importa. Mas quando ele alcança a consciência de si mesmo, você veja lá nos primórdios, quando ele pode ser chamado de espírito, ele já está fazendo algum tipo de reflexão sobre de onde ele vem, da origem, e sobre a questão do futuro, né, o sentido e o significado da sua existência. Pode ser diante da dor, do sofrimento, da angústia, da curiosidade, da perda, da morte, não importa. Mas ele está sempre fazendo esse processo de reflexão. Então, a origem e o sentido e significado. Para responder essas duas pontas, origem, sentido e significado, tá? Ele determina, ele constrói uma visão, um entendimento. Pode ser mítico, mágico, não importa. Mas esse entendimento, essa visão do conjunto, que lhe dá respostas que ajudam a posicionar e sustentá-lo diante da existência, que vão sustentar as suas ações, é um conjunto de ideias, de sentimentos, de valores, né, enfim, né, de formas muito simples no começo, mais elaboradas atualmente, mas é esse conjunto de ideias que vai fazer com que ele faça as escolhas e determine seu comportamento. Né? Então, a esse conjunto de ideias, de uma forma técnica, né, visão de conjunto, o nome que você queira dar, cosmovisão também é o empregado normalmente, tá? É uma interpretação global do universo e da vida que cada um de nós temos. Né? Então, essa interpretação, não só o indivíduo, né? O indivíduo tem coisas que são comuns ao grupo cultural no que ele está inserido, tem coisas que são comuns a toda a cultura da Terra e assim por diante. Então, é uma interpretação global do universo e da vida, que tem características que são do próprio indivíduo, da cultura imediata, né, e da cultura terrena como um todo. Então, ela situa nessa essa visão de conjunto, ela situa o ser no espaço, no tempo, em um contexto, em determinadas circunstâncias, né? E isso faz com que ele consiga sustentar esse conjunto de pensamento, digamos assim, faz com que ele consiga sustentar sua linguagem, suas ações, seu comportamento, tá? Aqui é um exemplo, ó, veja que interessante, é uma tentativa, política e econômica, né? Veja que interessante, quem monta um quadro de cosmovisão não tem como deixar de transparecer a sua própria cosmovisão, né? Quando ele chama aqui lá, o laranja, lá em cima, né? Messiânica, radical ou ultra-radical, dependente do uso da força. Ele trai a visão e o entendimento que ele tem, né? O que, que ele chama lá? Marxismo, nazismo, fascismo, populismo, né? Messiânico e populismo. Estamos vivendo uma fase, monarquismo, religiosismo, né? O messiânico moderado, né? Acho que dificilmente um social-democrata se acharia messiânico moderado, personalismo, mercantilismo, né? E o antimessiânico aqui é mais no sentido de que não tem uma visão. Aqui eu acho que é mais uma visão utópica da realidade, né? Popper, por exemplo, ele não tem uma visão utópica, né? O liberalismo clássico, principalmente o liberalismo inglês, né? Ele tem essa visão, né? Faça o menor mal possível, um dia depois do outro, né? E não imaginar que você tem grandes projetos para o futuro. É um exemplo de cosmovisão. Então, a gente sempre tem que estar atento e a gente dificilmente faz avaliação crítica de qual é essa visão de conjunto que a gente tem. Né? A gente dá ela como dada, tá? E não faz a reflexão. E, de repente, ela está o tempo todo afetando o nosso comportamento, né? A nossa maneira de agir. Aqui é uma visão religiosa, tá? Você já pode ver pela divisão dele que é uma visão cristã tradicional, né? Mas ele levanta várias colocações, são visões de conjunto, cosmovisões, que têm ligação aí com o que nos interessa mais, ligado à ideia de Deus e à concepção religiosa, né? Veja lá, em vermelho aqui, que é o que ele destaca, né? E as setinhas vão ligando, um vai para um lado, para o outro, que cada um acredita. Ateísta, nihilista, apateísta, pois a gente vai discutindo esses temas todos, agnóstico, qual é a diferença que tem, né? Humanista, tá? Naturalista, relativista, politeísta, deísta, teísta, panenteísta, panteísta, cristã-teísta, aqui é existencialista e assim por diante. Tá? Você veja que são várias concepções, são várias visões de conjunto que acabam realmente afetando o dia a dia, o comportamento das pessoas, né?
Então, vale a pena que a gente sempre esteja atento, então, que é um desafio continuado, né? Qual que é, de fato, a cosmovisão da doutrina? Né? Quais são as suas características? E, principalmente, como é que ela pode afetar as minhas escolhas? Né? A trajetória que eu estou tendo, a trajetória das pessoas com as quais eu convivo, a minha responsabilidade, o meu dever em relação às pessoas que estão junto a mim, e assim por diante. Então, veja o desafio da gente como estudioso, né, da doutrina, o tempo todo, de forma continuada, está olhando, afinal de contas, né, qual que é essa cosmovisão, esse entendimento aí que a doutrina tem. Tá? Essa visão de conjunto tem várias maneiras de entender como é que ela funciona. Tá? Uma que o irmão Green trabalhou durante muito tempo, que eu acho bastante rico, é assim, ele diz, você tem um ponto de partida dado, você nunca consegue fundamentar até o início, isso não existe, essa regressão é infinito, tá? Você tem que partir de um determinado ponto, aí ele chamou durante muito tempo de princípios e fundamentos, né? Esse conjunto, digamos assim, universal, ele tem que se desdobrar num sistema de ideias, ou seja, como cada um que está estudando o princípio e o fundamento alcança, desdobra esses princípios e fundamentos, que daí nós chamamos de sistema de ideias, ou seja, esse conjunto de pensamento é que reflete o alcance de cada um e de uma determinada cultura do que são esses princípios e esses fundamentos. Tá? Então, tendo um pensamento adequado, ele vai se expressar no ele vai se expressar na linguagem, e a linguagem ela vai sustentar ações. Ações reiteradas a gente pode chamar de comportamento, dentro de um contexto e de um conjunto de circunstâncias. Seria mais ou menos como funcionaria você ter essa cosmovisão. Tá? Por que a gente está discutindo isso? Porque é fundamental no entendimento da cosmovisão espírita a ideia de Deus. E se a gente não renovar, não discutir, não revisitar, a gente tem um conceito fixo, esclerosado do que seria então a doutrina. Tá? Princípios e fundamentos. Durante muito tempo a gente falava eles juntos, tem vários autores que na prática acham que princípio e fundamento são a mesma coisa, mas aí, como diz o irmão Oswaldo, tem que ser acaciano, né? Princípio está no começo e fundamento está na base, né? Então, eu acho que para a gente começar a entender um pouquinho esses conceitos, tá? Então, fundamento é a ideia de um suporte, de uma raiz, de uma fundação, né? De pilastras que adentram no solo e que permitem que o edifício seja construído, sustentando de alguma forma. É uma base, um apoio, né? E a partir dali você desenvolve alguma coisa, você desdobra, né? Você tem um ponto de partida e você vai fazendo o desdobramento, tá? Então, ele se assenta em uma certa ordem ou um conjunto de conhecimentos, tá? O problema em relação aos fundamentos, né, é que facilmente eles são vistos, em particular dentro do pensamento religioso, né, que é um pouco do aspecto político também, né, turma? É só a gente olhar como eles dogmatizam, né, política e religião. Muitas vezes como se fossem definitivos, certezas absolutas, eu posso até matar, destruir o outro, porque eu tenho uma certeza absoluta, é fácil da gente ver ao longo da história, né? Que não poderiam ser questionadas, principalmente na operação do conhecimento religioso e político. Tá? Basicamente, a gente vê isso em igrejas, né? Vamos depois trabalhar com um pouco mais de clareza as diferenças entre religião e igreja, tá? Então, considerar os fundamentos como uma base imutável acabam por prejudicar a evolução, a transformação, a agregação do novo, do conhecimento novo. Então, pode trabalhar conhecimento, claro, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que tem que ter bom senso, né, do que realmente ele significa. Vale a mesma coisa para princípio, tá? Princípio é o quê? É o pontapé inicial da partida, é o começo, né? É a causa primeira de alguma coisa. É aquilo que contém as propriedades essenciais de algo e que vão se desdobrando com o tempo. É o que está no começo e sustenta a partir desse começo também através do desdobramento e da evolução do sistema. Tá? Mesma coisa, muitas vezes foi considerado como definitivo, imutável, absolutamente certo,
dificultando a consideração de novos princípios, ou a revisão de uma nova interpretação, ou uma nova compreensão. Mas, na realidade, ele é o quê? É tão somente um ponto de partida que pode ser mostrado verdadeiro ou falso, hipotético ou mesmo duvidoso. Ele é útil, mas tem que estar o tempo todo sendo revisitado. Eu acho que esse é um grande desafio. O tempo todo eu reformulo e alcanço entendimentos diferenciados a respeito dos princípios e dos fundamentos. Tá? Então, é o que eu falei, ó, não devem ser considerados como algo rígido, fixo, não é uma âncora que não se move, não são dogmas e não são absolutos. Não sei se vocês já tiveram experiência, às vezes eu falo sobre esses princípios e fundamentos, e às vezes quem não tem muita noção da doutrina diz, então são os dogmas da doutrina. Não, não são dogmas, é bem ao contrário, né? Mas no lugar comum, eles acabam associando dogma como princípio e fundamento, tá? Então aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, o que princípios e fundamentos devem fazer? Devem expressar o entendimento do sujeito em sua cultura, em um determinado tempo e espaço, que é o nosso alcance, de características universais. É sempre o alcance possível. É o melhor alcance conseguido num determinado momento. E a gente sabe que ele é sempre o quê? Parcial, provisório, biodegradável, né? Limitado, e que a gente vai ter que estar o tempo todo refazendo. Sempre sendo revisitado, repensado, contextualizado e assim por diante. Tá? Então, tentando entrar um pouquinho assim, né? Então, diante do que a gente falou. Então, qual seria para a doutrina o conceito mais importante, né? Quando eu faço essa apresentação, o pessoal fica bravo comigo, dizendo que eu estou induzindo ao erro, né? Se eu estou falando de Deus, então, provavelmente eu estou dizendo que o conceito mais importante da doutrina seja Deus. Eu acho que não, né? Já explico por quê, ó, tá? Acho que o conceito mais importante, está no nome, é doutrina dos espíritos, é a cosmovisão, essa visão de conjunto construída, tá, pelo espírito, por esse ser consciente de si mesmo, com inteligência crítica, com capacidade de fazer escolhas e de dar sentido e direção à sua existência. Tá? Então, esse ser vivo que evoluiu pela aquisição de conhecimento, alcançou a consciência de si mesmo, inteligência crítica, que faz escolhas de forma livre, né? Em função do que é importante, valor, ou seja, a ética, vai dando sentido e significado à sua existência. E é esse processo de evolução do espírito que vai fazendo com que ele alcance o entendimento de outros princípios importantes da cosmovisão. Né? Então, a partir de seus questionamentos, vai alcançando outros conceitos, vai construindo uma visão. Novamente, sempre nesse sentido, bem didático, né? E nunca é assim simplista. Si mesmo, dos outros, da cultura, da sociedade, da natureza, dos mundos, do universo, do cosmos, de Deus, de si mesmo, sempre num sentido contínuo. Muda a visão de si mesmo, muda a visão de Deus. Muda a visão de Deus, muda a visão da cultura. Muda a visão da cultura, muda a visão do cosmos, e assim por diante. Até que eu tenha essa cosmovisão, esse conjunto, que ajuda a situar, né? No bom sentido, a deixar a pessoa em pé diante da vida, tomando as suas escolhas e conseguindo construir alguma coisa. Aqui é só um exemplo. Ó. Veja que se eu imaginar, é didático só, né? Se eu imaginar uma trajetória do espírito, pela evolução, alcança a consciência, aí alcança a capacidade de fazer escolhas, que eu chamo de livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio implica em responsabilidade, outro aspecto importante, implica em fazer escolhas em valor. Se tem valor envolvido, é uma escolha moral, como eu devo viver. E daí, aos poucos, ele vai alcançando padrões de referências universais. A moral cristã é um padrão de referência universal. Tá? Aí tem consequências, tem desdobramentos e tem responsabilidade de novo, ou seja, tem causa e efeito. Aí eu vou desenhando os principais aspectos que compõem a visão da doutrina. Ó, se tem o espírito, ele evolui. A evolução, então, é um aspecto importante. Conhecimento em quantidade e qualidade, através do quê? Experiências, né? Eu divido aqui didaticamente convivências, vivências e tal, mas basicamente são as diversas experiências, ou seja, conhecimento para a doutrina não é algo teórico, é algo sustentado e vivenciado, tá? Quando que ele vai ter experiência? Onde ele vai ter experiência? Onde for mais útil, onde for mais rico para ele. Então, faz parte do seu processo evolutivo transitar entre diversos sistemas culturais. Um dos trânsitos mais característicos que a gente tem entre sistemas culturais diversos, a gente chama de reencarnação. Mas posso imaginar trânsito
entre sistemas culturais que necessariamente não envolvam a carne, por exemplo, né, no sentido material biológico tradicional. Tá? Novamente, ó, espírito, evolução, conhecimento em quantidade e qualidade, qualquer conhecimento, ó, para a doutrina, e conhecimento no sentido mais amplo, objetivo, subjetivo, não é só o conhecimento acadêmico, ou seja, opa, temos mais um conceito importante da doutrina, a unidade do conhecimento, senso comum, religião, filosofia, ciência e assim por diante. Né? Em interações e relações entre diferentes frequências. Né? Qual é o grande mecanismo que faz com que eu adquira conhecimento? As minhas próprias vivências e a interação, a integração, a relação com quem pensa diferente, porque ele traz o novo, né? Entre essas frequências diferenciadas, que é basicamente a comunicação, e aqui entra a mediunidade como um caso particular de comunicação. Tá? Só dando um exemplo que é a trajetória do espírito que vai desenhando esse entendimento, essa visão de conjunto e assim por diante. Tá? Aqui é outra separação conceitual para evitar também um pouco de dificuldade. Tá? Então vejam, né, o que é a doutrina dos espíritos. Tá? Na realidade, na prática, refere-se à visão de conjunto, ou à cosmovisão, que se tem a partir da perspectiva do polissistema espiritual, de quem está desencarnado. O que é espiritismo? Refere-se à visão de conjunto a partir da perspectiva do polissistema material, ou seja, ela passa pelo filtro do polissistema material, da conjuntura material. Tá? Algumas pessoas dividem também doutrina espírita, né? Daí dando 3 interpretações. O Paulo Wederhoff gosta de trabalhar muito com essas 3. Eu simplifico, acho que essas 2 ficam um pouco mais fácil. Por quê? Porque na prática, eu não tenho acesso à doutrina dos espíritos. Eu estou encarnado. Mesmo que eu dialogue com quem está desencarnado, o diálogo ele passa sempre pelo filtro da cultura na qual eu estou inserido. Então, sendo bem prático, eu sempre tenho a perspectiva de estar nesse espaço, nesse tempo, nesse contexto e nessas circunstâncias. Né? Mas, didaticamente, eu posso separar nesses 2 entendimentos. Né? Mas, em termos operacionais, eles estão muito próximos um do outro daí. Tá? Então, o tradicional, né? Princípios e fundamentos doutrinários. Há muito tempo atrás, o irmão Green não enfatizava e não destacava esses aspectos. A partir do momento, na medida que ele começou a avaliar várias casas espíritas diferenciadas, começou a notar uma certa confusão, uma dificuldade em delimitar, ele começa a insistir e bater em 5 pontos, né? Que eu acho que não esgotam, mas assim são um núcleo definidor da visão doutrinária, né? Primeiro, aí sim, Deus, né? O que se desdobra a partir desse conceito de Deus que a gente chamaria de moral cristã, no qual Jesus foi, sem dúvida nenhuma, o, o, o que vivenciou de forma assim exemplar esse padrão de comportamento, a liberdade de escolher, o livre-arbítrio, que implica na ideia de espírito. Aqui eu ampliei um pouco, ó, veja, ó, tá? Antes a gente trabalha muito, ó, interação entre o polissistema material, mas é um tipo de comunicação. Opa, então é comunicação. Com as últimas aulas do irmão Green, eu posso até tentar ampliar como integração, interação de tudo. Tudo informa e comunica. Então, quando ele está enfatizando a comunicação, né, o Rui tem desenvolvido muito a ideia do campo mediúnico, né, junto com a ideia do código básico e do campo básico do universo, e a ideia do pleno, né, que não tem nada que não esteja em interação e ligação, se for visto como um sistema complexo, ó, opa, seria uma forma de eu tentar, uma tentativa didática, de ampliar um pouquinho a ideia da comunicação e a ideia da mediunidade. Né, tá? E o quinto seria o quê? Transitar entre frequências diferenciadas. Por quê? É essencial o espírito, porque o trânsito gera conhecimento, experiências diferenciadas, evolução, ampliação de si mesmo, ampliação dos seus compromissos e assim por diante, né? Do qual a reencarnação é um dos exemplos que a gente tem. Tá? Mas tem outros conceitos que também são muito importantes, eu chamo de conceitos básicos, só por questão de terminologia, mas que também são muito importantes para a doutrina, que a gente não pode descuidar, né? Espírito, por exemplo, a ideia de evolução, a unidade do conhecimento, a fé racionalizada, causa e efeito, eternidade, as concepções de prece, a doutrina social espírita e assim por diante. Quando eu vou lá no primeiro conceito, no conceito que está como um, que é Deus, quando eu mudo o conceito de Deus,
ele vai de uma reação em cadeia, reformulando e afetando de forma profunda todos os entendimentos a respeito desses conceitos, tá? E eu gosto aqui de colocar, por falta de termo, eu pus aqui estruturantes, né? Se tiverem alguma outra ideia, eu chamei de conceitos estruturantes que são marcantes na visão do irmão Green a respeito da doutrina, né? Lembram do peso que a eslética tem, do peso e importância que a transdisciplinaridade, o peso e importância que tem os sistemas complexos e a complexidade, né? Que também são essenciais nessa visão nova da doutrina que a gente está tendo. Tá? Então, são vários aspectos que estão interligados, que determinam essa visão de conjunto e que a gente tem que estar o tempo todo atento, olhando e acompanhando. Tá? Então, quando eu olho para a doutrina, numa perspectiva sobre essa visão de conjunto, né, tá? Volta aquilo que a gente comentou, ou seja, é fundamental, essencial, ou um princípio básico, né, antes de tudo, que é a renovação, a revisitação, o segundo olhar, a paralaxe, terminologia que você queira usar, tá? Recontextualizar, desdogmatizar e assim por diante. Elas são úteis, são importantes, elas são gerais e são princípios muito importantes, mas o tempo todo eles têm condições de serem revisitados. Nem que seja para manter. Ó, é assim mesmo que eu entendo espírito e vou manter esse conceito. Mas o tempo todo eu cresci, eu passei por novas experiências, isso me faz rever o conceito de livre-arbítrio. Então, o tempo todo eu tenho que estar olhando e fazendo isso. Ou seja, é um processo que não tem fim, né? O Popper, por exemplo, que é um dos maiores filósofos do século passado, do século XX, ele diz assim que a vida é resolver problemas. Né? Não é problema de dificuldade, de picuinha. A vida é ultrapassar, resolver desafios, aceitar desafios, num processo contínuo que nunca para. Né? Sempre eu tenho desafios novos. Né? Claro que, se eu não me cuidar, são desafios que acabam provocando algum grau de desconforto, mas na medida que eu me antecipo, por curiosidade, por vontade, são desafios muito gratificantes que não implicam nenhum tipo de sofrimento, ao contrário, um prazer imenso de desdobrar e alcançar entendimentos novos. Tá? Aqui eu pus só dois exemplos que eu encontro muito, não sei se você encontra também bastante quando converso com as pessoas nas casas espíritas, e assim, né? Adianta eu dizer, por exemplo, que reencarnação é um conceito doutrinário básico se ele ainda entende reencarnação como castigo? Vejam como isso trava o entendimento de moral, trava o entendimento de causa e efeito, fixa em Deus uma ideia de Deus que castiga, você veja que horror, um Deus que pune, né? E assim por diante. Então, se ele não ultrapassar essa ideia, ele não amplia o entendimento. Aquele ponto de ver reencarnação, por exemplo, como castigo, olha, ele trava e dificulta que ele alcance entendimentos novos. Pega a mediunidade, ó. Lembra que a gente propôs lá, opa, vamos ampliar para interação, integração. Uma forma de abrir um pouquinho o entendimento. Mas se a pessoa ainda continua achando que mediunidade é falar com os mortos, tá? Como é que ele vai entender campo mediúnico? Como é que ele vai entender o código básico do universo? Como é que ele vai entender informação e comunicação de tudo que existe? Se ele ainda é dicotômico, né? Eu aqui e os mortos lá, por exemplo. Ele não vê comunidade. Então, são só, talvez vocês tenham outros exemplos, se quiserem mandar aí para a gente discutir, são exemplos em que a não renovação de alguns pontos, ele vai travando e vai fazendo com que a operação dessa visão de conjunto da doutrina fique caduca, né? Fique gerando aberrações, né? Pega aqui castigo para punir acidentes, enfim, aquelas coisas todas aí que a gente está acostumado, né? Falar com os mortos aqui desdobra-se naturalmente em obsessão, assim por diante, né? Tranquilo? Então, aqui um exemplo já próximo aí do tema do módulo, né? Adianta afirmar que Deus é um princípio doutrinário se eu achar que ele pune, que ele castiga, né? Que ele penaliza as pessoas, né? Que ele tem ali um sentido quase vingativo. Você vê como perturba, atrapalha, a pessoa nunca vai alcançar um conceito de moral positivo, ele não vai alcançar o conceito de reencarnação como oportunidade de crescer, de fazer as coisas novas, né? Ele sempre vai ficar de alguma forma travado, né? Veja que interessante, tá?
São desafios. Claro, eu não vou conseguir renovar tudo, não vou conseguir renovar tudo ao mesmo tempo, mas esse desafio de estar aberto e o tempo todo olhando para essas novas visões, eu acho que é uma coisa que é importante, que merece ser feita. Tá? Então, para a doutrina, né, eu acho que a gente poderia entrar no módulo com esse entendimento. Para a doutrina, tem um conceito em teologia chamado Deus ocioso. Né? Alguns sistemas religiosos têm um Deus que eles põem para escanteio, né? Ou ele está no céu, ou ele está no submundo, ou ele está distante, ele é Deus, mas ele não participa da existência. As pessoas dispensam esse Deus e não veem como participante ali da sua realidade concreta, né? Para nós, dentro da doutrina, que eu acho que talvez seja a visão, o enfoque, quando a gente olha para o curso que a gente está desenvolvendo, é que Deus deve ser um conceito operacional, tem que ser um conceito aplicável, expresso no cotidiano, nas escolhas, nas respostas às incertezas da vida. Né? A pergunta filosófica básica, né, no sentido da filosofia moral, né, da ética, a pergunta básica desde lá o Sócrates é como nós devemos viver, como eu devo viver, tá? Então, para responder essa questão, Deus, o entendimento de Deus, ele deve estar presente, né? Veja lá, incertezas, né? Que é a vida, são as incertezas, né? O desemprego, a, a doença, a pandemia, a violência, né? Que a gente está vivendo uma destruição, uma polarização política, nós estamos vendo uma radicalização identitária, invasão de países pela força, né? São certezas, desde as nossas incertezas cotidianas, os nossos problemas imediatos, até os grandes problemas macro da cultura da Terra. Tá? E aí eu acho que Deus tem que estar o tempo todo presente. Né? Estamos criticando, mas veja lá o patriarca da Igreja Ortodoxa justificando a guerra. Né? Quando você tem um homem que, em tese, fala de Deus, né, como ele pode justificar uma guerra, seja de que natureza for? Né? Então, é uma coisa complicada, né? A Igreja Católica tem lá uma cerimônia de abençoar os canhões de Mussolini. Então, tem coisas assim, o estandarte, né, religioso das cruzadas. Então, são coisas que você vê a incoerência, a contradição, né, a falta de alcance das coisas que são realmente significativas, tá? Então, dentro dessa ideia da doutrina e da perspectiva sobre Deus, né, a gente tem que estar aquilo que a gente comentou, né? Eu tenho que ter e aceitar o desafio de renovar o entendimento de Deus, né? Se a gente for olhar, não sei se todos vocês, mas uma grande maioria tem uma base católica de formação religiosa, tá? E essa base é assim, não pense sobre Deus, né? Parte do segmento cristão, uma parte, não todo, mas uma parte, tem a complicação do conceito de trindade, né? Que não é lógico, e que o que as pessoas fazem? Elas orientam travar, ou seja, não precisa entender. Então, para muitas pessoas, em particular no Brasil, que tem a formação católica, Deus é um conceito que deve ficar quieto, que eu não devo pensar, refletir, né, que eu não devo questionar os entendimentos habituais, porque isso seria uma forma de eu negar Deus, né? Mas são coisas muito diferentes, né? Questionar o entendimento ou uma interpretação de Deus é diferente de eu negar Deus. E isso é importante que a gente tenha e é uma posição fundamental dentro da doutrina, né? E quando eu renovo o entendimento de Deus, eu provoco uma reação positiva em cadeia que vai reformulando todos os outros conceitos, né? Se eu trabalho Deus e Deus não é mais uma pessoa, ele não se vinga, ou eu destaco o aspecto imanente de Deus, eu mudo o entendimento do que seria um Deus transcendente, a vida muda, as escolhas mudam, o certo e o errado muda, o bem e o mal, a fé se altera, a prece deixa de ser petitória, né? Se der tempo, temos uma reunião que a gente discute se é possível pedir alguma coisa na prece, e se é possível, o que, que dá para pedir, né? É um exercício, né? Podem continuar pedindo o que quiserem, por favor, mas é um exercício teológico. O amor muda, o dever, o bem, o justo, o belo, a verdade, todos esses conceitos são profundamente afetados pela transformação
do conceito de Deus, né? Então, renovar a cosmovisão para sustentar uma linguagem, ações e comportamentos diferenciados, né? Hoje é diferente de ontem, e se a gente puder, amanhã vai ser um pouquinho diferente do que era hoje. Aí nós temos a ideia da trajetória, né? Temos a ideia da continuidade daí e tal. Então, só para ajudar aqui, né? Então, quando eu falo em doutrina, tá? Eu estou pensando dessa forma. Não sei se vocês concordam. Acho que há muitas maneiras diferentes de você ver e entender a doutrina, mas essas eu acho que são bem operacionais e elas ajudam bastante, ó, tá? Então eu pego lá, conjunto de ferramentas ou de instrumentos e de instruções que contribuem para, né, esse aqui, para o exercício pleno do livre-arbítrio, tá? De cada um, da cultura no qual você está inserido e assim por diante. Esse é da irmã Marina. E eu gosto muito porque eu acho extremamente significativo, né? Posso tentar ampliar para contribuir para quê? Para a consciência e sustentação efetiva de funções, de papéis, de deveres na estruturação inteligente do universo. A consciência do meu papel nesse grande sistema complexo chamado cosmos, né? Eu vou ampliando através do autoconhecimento a consciência desse meu papel e vou desempenhando com mais habilidade, com mais capacidade. Resumindo assim, em termos práticos, né? Ó, conhecer, evoluir, ajudar, construir, ensinar, fazer, consolar, ouvir, sustentar, expressar o amor, a unidade, a essencialidade do pertencimento e assim por diante. Né? Olhando mais coisas práticas, né, que a gente vai fazendo em função da mudança ou da transformação do que a gente acaba entendendo por Deus. Tá? De tal forma, assim, que como uma provocação positiva, ó, eu vou refletindo, de repente eu posso tentar entender Deus, né, ó, dessa forma. Em alguns outros grupos a gente discutiu e acabou surgindo essa ideia que me pareceu interessante. Não quer dizer que seja isso Deus, né, mas ajuda eu a ampliar e ver de forma diferente. Eu posso pensar em Deus ó, como uma síntese do entendimento sobre a unidade e o sentido da existência que cada um de nós alcança ao longo da construção da sua trajetória. Né? Entendimento sobre a unidade da existência, de tudo que existe, e sobre o sentido dessa existência. E eu como uma parte importante né, na construção desse sentido. Né? Existe uma trajetória, existe um sentido, e eu tenho consciência de ser esse elemento né, que vai se somando e vai ajudando a trajetória a ser mais adequada. Né? Então, fechando um pouco assim, né, para as próximas reuniões, por exemplo, uma coisa que eu acho que vale a pena, e um pequeno desafio, ó, é o que a gente chama de leitura, mas sempre é leitura crítica, ó, tá? Já converso aí com vocês o que eu entendo por isso. Ó. Por exemplo, o que Kardec falou, né? Acho que é importante a gente ler, porque é uma base importante, é um ponto de partida importante. Né? Então, tem várias passagens e vários pontos que ele trabalha ou fala sobre Deus. Né? Eu selecionei aqui onde ele fala mais diretamente. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é sobre Deus, né? Causa primeira, né? E inteligência maior, inteligência suprema. Mas valeria a pena ler do 1 até o 16, para entender o que Kardec está falando. Na Gênese, por exemplo, tem no capítulo 2, ele fala também sobre Deus. Seria interessante de dar uma lida para ver, né? E nas obras póstumas, obras póstumas ela não está dividida bem em capítulos, né? Tem um tópico lá chamado Profissão de Fé e está desdobrado, tem um lá Deus, né? Se for a edição clássica da FEB, acho que é a página 39, tá? Mas é a Profissão de Fé é Deus. Então valeria a pena dar uma lida nessas ideias do Kardec, tá? E como é uma leitura crítica, acho que nunca vale a pena fazer uma leitura solta, né? Você está no processo de estudo, então você tem que ler e identificar o que você acha relevante, o que você gostou, o que você achou significativo que ele falou, né? Eu gosto de marcar com o famoso asterisco, ó, quando eu vou lendo. Não quiser me estragar o livro, escaneia, tira uma cópia
e daí na cópia você vai marcando. Por quê? Porque você, o marca-texto, cada um tem a sua mania. Ó, se você marcar com asterisco, opa, é aquilo que você achou legal, que você tem identidade, que você concorda, né? Dez a zero para o despertador. A outra que você pode fazer é marcar o que não entendeu. Tá? Tem coisas que não estão muito claras, ou por erro de tradução, ou o Kardec não foi muito claro, ou você não conseguiu pegar o alcance, né? Eu gosto de marcar com uma interrogação. E sempre tem, turma, o que a gente não concorda, né? Você mudou teu pensamento, você pensa diferente. Eu costumo marcar aqui como exclamação. É só uma técnica, né? Por quê? Porque na medida que você vai lendo, você vai interagindo com o autor, né? Você está falando com ele que escreveu há cento e poucos anos atrás. Eu acho que isso é muito relevante, eu acho que vale a pena, tá? Porque tem aquela regrinha, né, que eu acho que é muito interessante. Se você ler um livro e concordar com tudo, aquela leitura foi meio inútil, né, turma? Você perdeu tempo, né, falou exatamente o que você já concordava e te acrescentou o quê, né? Se eu vou ler um livro e não consigo entender nada, também é uma perda de tempo, né? Porque eu dialoguei muito pouco. O ideal de todo livro, todo texto, toda conversa é que eu concorde com algumas coisas e discorde de outras. Por quê? Eu tenho uma base comum e tenho também estímulo e uma provocação para eu conseguir alcançar e fazer coisas que são diferentes. Então, se vocês puderem aceitar esse desafio, acho que é uma coisa simples, acho que a maioria de vocês já leu, acho que é só uma questão de voltar, dar uma olhada, agora com a perspectiva assim de, opa, estamos estudando pensamento religioso e estamos tentando entender o que o Kardec fala a respeito de Deus, tá? Tem coisas interessantes, né? Se vocês acharem legal, quem tem a versão eletrônica, do Livro dos Espíritos, ponham lá, criação. E quantas vezes ele cita a palavra criação? Mas ponham criador e me digam quantas vezes aparece a palavra criador, né? Outra, se vocês quiserem, como é interessante, e a gente em geral lê e não presta atenção, quantas vezes a palavra aparece assim, quem é Deus? Já se tocaram? Ponha quem é Deus e veja se aparece e quantas vezes. Aí a gente pode discutir. Por quê? Tem implicação no entendimento que Kardec alcançou sobre Deus e que a gente, de certa forma, porque estava muito imbuído do molde tradicional católico da nossa sociedade, ele mesmo também, lá na França, né, teve dificuldade de alcançar. Tá? Então, aquela história da leitura que eu comentei, ó, o que eu sinto? A dificuldade nas reuniões, tá? É a pessoa não ler, né? Vejam, vocês devem estar vivendo o tempo todo, a tragédia que é alguém na rede social querer dar opinião baseando-se só no conhecimento que ela tem, sem ter a mínima coragem de ler alguma coisa diferente, alguma coisa nova, para poder fazer uma participação razoável nas discussões, né? Ela limita-se ao que conhece. E o que, se ela limita-se ao que ela conhece, ela limita-se à sua mediocridade, né? Eu vou discutir, eu só tenho o que eu sei, e daí vou ficar marcando o passo, né? Então, para que as reuniões funcionem, turma, a gente tem que ampliar as fontes para alcançar novas sínteses. Não tem outro jeito. Ler qualquer coisa, ler o que acha interessante. Eu vou passar alguns livros, minha sugestão, se vocês acharem legal, são dezenas de livros, né? Mas uma coisa que é bem razoável, ó, eu posso, são reuniões até outubro, né? Posso escolher dois livros, né? Dois livros em agosto, perdão, desculpe, abril, maio, junho e julho, leio um livro, né? Agosto, setembro, outubro, leio outro, ou um só que seja. Mas se eu ler um livro desses pensadores religiosos, mesmo que eu não concorde com tudo, e o objetivo é não concordar com tudo, o meu entendimento de religião, o meu entendimento de Deus se amplia. E, claro, necessariamente o entendimento que eu tenho da doutrina se amplia. Né? Há muitos anos atrás, não sei se vocês pegaram, o irmão Grimm falou, e disse assim, né? Aquele que só lê obras espíritas não é espírita. Por quê? Você tem que ampliar. Tem grandes e fantásticos pensadores sobre religião e sobre Deus que a gente tem que dar uma olhadinha, tá? E destacando, né? Aí a gente está nos conversando lá com o Oswaldo, o Rui, né?
sobre o irmão Grimm, né? A fantástica reconceituação, os novos conceitos que ele trouxe, ao longo desses anos todos, dessas décadas, duas características foram marcantes, da sua forma suave, da sua forma gentil, quase não cobrando, né? A avaliação crítica sempre estava presente e a abertura para o novo, né? Basta ver a angústia, né? Quando a gente pensava que sabia, ele trazia alguma coisa nova. Então, respeitando esse exemplo do irmão Grimm, manter sempre a avaliação crítica e abertura para o novo, né? Acho que isso aí valeria a pena, e Deus em particular, acho que ele deve ser sempre respeitado nesse sentido e nessa direção, tá? Aqui são alguns pares conceituais que a gente vai ter que trabalhar, e se vocês puderem, dando uma lida, ótimo, senão aos poucos a gente vai revisando com o tempo, né? Por exemplo, tem que separar ontologia e epistemologia, facilita muito entender várias coisas. Tem que entender que razão e emoção não são opostos. Tem que entender o que é razão, racionalidade, racional. Tem que entender que emoção, afeto e sentimento se relacionam de que forma com a razão. Necessário e contingente são dois aspectos importantes, subjetivo e objetivo, absoluto e relativo, essência e substância, universal e particular, imanente e transcendente, por exemplo. São conceitos e pares assim conceituais que eu acho que vale a pena que a gente possa ir devagarinho lendo, que facilita muito a gente entender, né? Porque, claro, Deus, estudar é um assunto complexo, né? Então vai exigir que a gente alcance alguns conhecimentos novos, né? Só como exemplo, né? Não, já encerrando, a ontologia. Ontologia é uma parte do principal ramo da filosofia chamada metafísica, tá? Ao longo de toda a história é um pensamento metafísico e ontológico, né? Refere-se basicamente ao que é e ao que existe, né? Só que quando eu falo em epistemologia, que é o segundo ramo mais importante da filosofia, que é sobre o conhecimento no sentido mais amplo possível, refere-se ao que eu conheço do que é. E não é só um jogo de palavras, isso é importante que a gente separe, quer ver? Vejam essa frase brilhante que o irmão Leocádio falou há muito tempo atrás, né? Ele disse assim, ao Deus que nos criou e o Deus que nós criamos. O que ele está dizendo? Ao Deus que nos criou, ele está dizendo que é o ontológico. É o Deus que nos criou, é a ontologia. Quando ele fala do Deus que nós criamos, ele está falando do conhecimento, ou seja, da epistemologia, que nós conseguimos criar a respeito daquele que nos criou, onde a gente vai fazer as grandes transformações e as grandes mudanças aí de conceito e tudo mais. Tá? Aqui mais um exemplo. Se eu falar em ontologia, no sentido do existente, para a doutrina, ontologia é uma só, há uma unidade ontológica, que é o espiritual. Mas a doutrina, em termos epistemológicos, ela é plural. A diversidade, a pluralidade de entendimentos do existente é imensa. E a doutrina trabalha. Então, é importante separar esses dois conceitos aí novamente. Tá? Em relação à consciência também, eu vou parar por aqui. E daí depois, mais tarde, a gente vai tentando trabalhar esses outros conhecimentos e esses outros conceitos aí. Né? Tá joia? Muito obrigado aí a todos, obrigado aí pela atenção, né? Acho que agora a gente sai, né, do StreamYard e vamos lá para o Google Meet para conversarmos um pouco mais de tempo. Aí eu acho que sobraram 25 minutos, né? Aí a gente pode, aos poucos, conversar um pouquinho. Tá joia? É isso mesmo, Mário. Obrigado. Obrigado, turma. Até daqui a pouquinho. Na palestra. Então, convido todos a entrarmos no link do Google Meet, que foi disponibilizado, e faremos uma interação ao vivo, né? Vocês poderão fazer as perguntas e considerações. Então, vamos para lá. Eu acho que podemos começar. Na barrinha embaixo ali tem uma mãozinha, então quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha aqui que eu vou controlando aqui a sequência. Mário, a Fernanda fez uma primeira pergunta. Qual que era a pergunta? Desculpe, eu não peguei. Você pode repetir, Fernanda? Isso é o conceito lá de ontologia, eu não entendi direito. Tá. Então, se você pega a história da filosofia, tá? Para nós o mais importante é o ramo ocidental, que vem lá na Grécia com o Tales,
torno de 600, 700 antes de Cristo, né? Uma das primeiras colocações que eles fazem é a respeito da natureza do existente, tá? Quando eu pergunto sobre a natureza do existente, o Tales falou lá, por exemplo, que era a água. O Anaximandro falou que a base era o indiferenciado, apeiron, apeiron. Outro falou que era o fogo, outro que era o ar. Enfim, o que eles estão buscando? Estão buscando o sentido ontológico, é o sentido do que é, das características do existente. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Aí você tem que separar, por exemplo, da epistemologia. A epistemologia é o esforço que o ser humano faz para gerar conhecimento a respeito do que é. Se você confundir os dois, fica complicado. Quer ver um exemplo? Eu não apresentei, mas que é interessante. Ó. Se você pegar a consciência, ontologicamente, a consciência é subjetiva, né? Todos nós temos, é uma questão interna de cada um. Eu, a princípio, não tenho como ter acesso. Mas isso não quer dizer que eu só possa ter um conhecimento, ou seja, um aspecto epistemológico e subjetivo, porque isso daria no sentido do isolamento completo, ou seja, apesar em termos ontológicos, a consciência ser subjetiva, tá? Parte do acesso e da compreensão da consciência, ela pode ser feita de forma objetiva. Lembra que eu mostrei lá o conceito de intencionalidade? É um conceito objetivo que foi desenvolvido, né, como resultado do estudo do que é a consciência, tá? Então, quando você trata de Deus, por exemplo, assim, lembra daquele exemplo que eu pus ali do irmão Leocádio, né? As pessoas confundem as coisas, né? Quando eu digo e nego que Deus seja uma pessoa, eu nego que Deus seja o Pai, eu nego que Deus castigue, eu não estou negando a existência de Deus, ou seja, eu não estou negando o aspecto ontológico de Deus, né? Ele existe. Mas quando eu questiono, eu estou questionando o entendimento, o conhecimento, ou o aspecto epistemológico de Deus. Deus não é pai, Deus não é mãe, Deus não se vinga, Deus não é uma pessoa. Só que algumas pessoas, em religião em particular, e sobre Deus, eles confundem os dois e eles entram em crise, porque quando as circunstâncias negam o entendimento que eles têm de Deus, eles acabam abandonando a ideia de Deus, em vez de avaliarem que, puxa, o problema está no conceito que eu tenho de Deus, que é a epistemologia, e não do que Deus é de fato. Exemplo típico, até questão profissional, depois tendo tempo eu conto, as pessoas que perdem uma criança, né? Se ele imagina que Deus faz milagre, né? É o sentido da compreensão epistemológica. Ele acha que Deus faz milagre, tá? E se a criança morre, tá? E ele não conseguir renovar o entendimento que ele tem, ele vai questionar a existência de Deus, ou seja, no sentido ontológico, Deus para ele não existe porque não correspondeu ao entendimento, à compreensão que ele tem, né? Brincando, se tiver muita gente de fora e não entender, né? Por exemplo, assim, o jogador marca o gol e ele aponta para o céu, né? Digo assim, o que Deus tem a ver com o jogo do Paraná? Eu fico pensando, ou com o jogo do Atlético, ou do Curitiba, Ponte Preta, não sei o que mais, né? Eu acho que Deus não gosta de futebol, né? Mas no sentido ontológico, no sentido epistemológico do conhecimento, ele acha que Deus interfere na partida, né? Então, se ele errar o pênalti, foi Deus que interviu, né? Ou interveio, enfim. Então, é só para separar, fica muito útil se você separar essas duas questões, tá? É um sentido didático, é onde a gente vê que causa muita confusão quando você trabalha religião, igreja, Deus e assim por diante. Separar, né? Uma coisa é a natureza de Deus, outra coisa é o entendimento que eu tenho da natureza de Deus. Era só para destacar esse aspecto, turma, tá? Câmbio. A Rosângela pode formular a sua pergunta, Rosângela? Oi, professor, boa tarde. Eu fiquei com dúvida com a questão da visão paralaxe. Gostaria que o senhor falasse um pouco. E assim também, voltando um pouco, né, refletindo sobre essa questão, né, que o senhor deu o exemplo do jogo, a gente também, às vezes, né, se remete, não diria eu ao jogo, mas eu também, às vezes, acabo colocando em Deus, né, coisas que eu falo assim, Deus não tem nada com isso, né? Acontece, é difícil a gente fazer essa transição, né?
Sendo sincero, né? Sendo sincero, se acontece alguma coisa ruim na tua vida, a primeira coisa que você pensa antes de racionalizar, assim, por que eu? Logo agora? O que eu fiz para merecer isso? Não é como a gente reage? Porque está muito entranhado na nossa visão de Deus. Daí, claro, depois eu saio, vou refletindo, mas é muito bom cair nesse lugar. Paralaxe é assim, ó. Um dos jeitos que você tem de ver espírito é dizer assim, espírito é um ponto de vista, é uma perspectiva. Por quê? Ele tem uma trajetória, ele tem uma quantidade e uma qualidade de conhecimento que faz que ele esteja num determinado ponto. A partir desse ponto, que ele olha para o mundo, para a natureza, para Deus, para os outros e para ele mesmo, reflete esse ponto de vista, tá? A paralaxe é uma técnica que você tem de deslocar-se um pouco do seu ponto de vista para ver quais são as características que você está tendo e ver se você muda ou não, tá? É um exemplo típico, você está olhando para o horizonte. Se você dá 2 passos para o lado, tá? Aquele objeto no horizonte, ele muda de perspectiva. Né? De perspectiva. Então, quando eu evoluo, o que eu faço? Eu faço meta ponto de vista. Evoluir, tem vários jeitos de falar, né? Mas evoluir pode ser entendido como fazer meta, além de, né? Meta ponto de vista. Então, aquele ponto de vista meu antigo que eu tinha quando eu era adolescente, ele é meu. Eu já tive aquela perspectiva, né? Só que na medida que eu fui evoluindo e alcançando mais conhecimento, eu fiz um meta ponto de vista. Eu passo a ter um ponto de vista que engloba aquele meu ponto de vista anterior com crítica e passo a ter um outro ponto de vista, tá? E outro aspecto fantástico da paralaxe é que ela não é só individual. Quando eu leio um autor, ele faz a paralaxe para mim. Ele mostra uma perspectiva que eu não tinha, um jeito de olhar diferente que eu não tinha. Quando eu converso com alguém que enfrentou uma situação às vezes até mais difícil do que eu estou enfrentando, ela mostra uma perspectiva que permite que eu me desloque. Na realidade, assim, é um deslocamento que você faz em relação ao ponto de vista que você tem e você se deslocando de alguma forma. Você consegue reavaliar seu ponto de vista e ampliá-lo. Basicamente seria isso. É um conceito astronômico, né? Não sei se tem alguém aí da astronomia que pode explicar com mais propriedade daqui. Alguém mais fazer perguntas? Por favor, clique na mãozinha ali embaixo que eu fico sabendo quem é que está fazendo perguntas. A Denise, pode formular sua pergunta, Denise. Boa tarde, professor Mário. O senhor colocou que, como conceito de fundamento, que ele é o suporte o qual se assenta uma certa ordem, um conjunto de conhecimentos e que nós não podemos mantê-lo imutável, porque isso prejudicaria a nossa revisão, a nossa interpretação e a nossa consideração dos conceitos em diante, né? O irmão Green, na obra Doutrina Espírita e a Dinâmica Não Linear dos Sistemas Vivos, ele conceitua Deus como o fundamento do fundamento da vida. Portanto, ele é toda a expressão, bondade e imanência no mundo, na Terra, no universo. E nós, espiritistas, devemos nunca deixar de buscar e alcançar com perfeição a proficiência e a consciência em Deus, né? De ser a fé em Deus. Na verdade, eu nunca consegui entender, na sua profundidade, o que o irmão Green quis dizer com Deus como fundamento do fundamento da vida. Então, aqui nós teríamos o quê? 2 suportes, 2 ordens de conjunto de conhecimentos, uma no polissistema espiritual e uma do polissistema material? Seria isso? Vou dizer assim, siga o curso e lá para a aula 17 você vai ter a resposta. Bom, não, estou brincando. Eu aguardo. Não, estou brincando. Então, o irmão Green, ele usa esse recurso didático que você vê também um pouco no Morin, que é esse de repetir os conceitos, né? Então, durante muito tempo ele trabalhou Deus como fundamento do fundamento da vida. Depois ele mudou um pouquinho, em torno de 2018, como ele estava muito preocupado com a dogmatização da área da ciência, ele achou que as pessoas estavam olhando para fundamento e achando que fundamento era algo de engenheiro, né? Que ela punha a estaca e não saía nunca mais, né? E eu brinco que é como se fosse essas plataformas de petróleo, né? Elas têm uma fundação
mas elas nunca alcançam o fundo, né? Você faz a fundamentação possível, né? Em epistemologia, sem a gente se alongar muito, em relação ao conhecimento, você tem os que são fundacionalistas, eles buscam fundamentos. A religião diz que a religião cristã medieval dizia que era revelada pela igreja e pela Bíblia. Depois vem os chamados racionalistas, Descartes, Leibniz e tal, dizem que se funda na razão. E tem um grupo chamado de empiristas, né, que é Locke, Hume e outros, que dizem que se centra na observação e experimentação. Depois vem o Kant, que junta as duas. A turma usa a razão e usa a experiência. Uhum. Na prática, é para tentar fugir da regressão ao infinito, né? Um conhecimento se sustenta no conhecimento. É a história da tartaruga, né? Segurando a terra, não é isso? E agora, né? Agora você vai ter que ir até um certo ponto, pela tua limitação, considera aquilo como válido e faz o edifício ou começa a partir desse ponto. Acho que isso aí que eu acho que vale a pena. Então, quando ele começou a criticar um pouco o abuso que estava tendo sobre fundamento, ele começou a falar, em 2018 mesmo aparece, princípio do princípio. Tá? Então, foi uma forma de tentar modificar o seguinte. O que ele quer dizer assim, quando fala de fundamento do fundamento? Ele está dizendo assim, olha, Deus é tão profundo e tão amplo o conceito que ele não é só o fundamento. Tá? Ele é um conjunto que fundamenta o fundamento. É só isso, ele está mostrando que você tem que alongar o olhar. É um pouco como... um pouco como o campo básico do universo. O campo básico do universo é quase filosófico, né? Por quê? Porque o campo físico, experimental, que eu tenho algum acesso é o campo quântico, né? Então, mas daí eu imagino que, para o campo quântico deva ter alguma coisa abaixo, né? Abaixo ou do lado, ou mais profunda, ou mais fundamental, ou um princípio do princípio. Então, eu acho que é mais um recurso didático para mostrar que é vida da vida, né? O acerto do acerto. É só uma forma de ampliar que, olha, pense um pouco mais, tente ampliar um pouco mais o seu entendimento e assim por diante, tá? Então, quando ele fala lá, é a dinâmica da vida, né? A gente vai trabalhar essas várias expressões que o irmão Grimm trouxe. Princípio do princípio, dinâmica da vida, a verdade que eu alcanço quando me procuro. Então, ele tentou ampliar ao máximo para mostrar que eu tenho outras perspectivas. E o fundamento do fundamento, eu acho que é basicamente isso. É um fundamento da vida, mas não é só o fundamento da vida. É o que fundamenta o fundamento. Tá? É só uma forma de, pense mais longo, pense mais profundo e tente alcançar alguns outros entendimentos da vida. Obrigada, professor. Valeu. Mais alguém com alguma pergunta? Bom. Turma, só uma coisa, é bom ver os rostos, viu? Tem uma coisa estranha do StreamYard de fazer aparece e não ver os rostos, né? A reação, né? Você olha assim, o cara fez, esse cara tá... Né? Então, são algumas coisas de ver as pessoas, é legal. É por isso que a partir de um certo período do ano passado, a gente começou a usar o Google Meet, né? O Google Meet, porque o chat é muito frio, né? Você coloca a pergunta lá, a gente coloca na tela, você responde, mas eu acho que aqui fica melhor, as pessoas te veem, né? Pelo menos aquelas que estão com a câmera ativada, e fica melhor, né? É uma adaptação que a gente fez dentro das possibilidades da internet. Eu acho que avançamos muito desses últimos anos, principalmente depois do início da pandemia, né, Mário? É verdade. A gente foi aprendendo, né? Foi pegando a cabeça e aprendendo. O know-how aí do Rui está excelente, está muito bom. E veja, nós começamos com as lives, os grupos de exercício mediúnico começaram a fazer o exercício também online, e isso veio para ficar. Tanto é que nós estamos com 2 grupos, pelo menos aqui que eu estou coordenando, que atende os núcleos online nas terças-feiras. Na quarta-feira, à tarde, a gente atende um grupo que são de pessoas residentes na Europa e alguns residentes aqui no Brasil que podem participar neste horário das 16 horas. Então, isso é algo que veio para ficar, né? E o CAD a gente continua fazendo totalmente online. A gente ia fazer misto, mas houve até um apelo
para que a gente fizesse totalmente online. E como nós estamos aí ainda numa curva ainda ascendente, descendente ainda da pandemia, a gente vai continuar assim. Mas provavelmente nós vamos fazer totalmente online, então essa dinâmica vai continuar, né? Mário, acho que não tem mais perguntas. Se você quiser fazer as considerações finais e já chamar o próximo sábado, né? Então, eu agradeço bastante a participação e volto àquela proposta, turma. Eu posso falar 1h30, né? Para mim é legal, eu organizo minha ideia, né? É estimulante para quem fala, ter a sequência do pensamento e tal, mas acaba sendo bastante rico para mim, e para quem fica só ouvindo, o rendimento costuma ser bem menor, a gente sabe disso, né? Então, se vocês puderem participar com o máximo de liberdade, a gente vai discutindo, por quê? A gente tem toda uma programação, mas a gente tem toda a liberdade para mudar, de repente querem aprofundar um tema, depois querem abordar alguma coisa que a gente não pensou que valeria a pena abordar, alguma coisa que ficou complicada. Então, eu acho que valeria a pena isso, a gente tentar, na medida do possível, participar, pensar durante a semana, manda os comentários, vamos tentar usar, para que fique bem isso, uma conversa, um encontro que a gente tem, e que a gente possa, assim, no final, aí até outubro, puxa, tá com uma visão diferente de Deus, necessariamente está com uma visão de cosmovisão diferente, está com uma visão diferente da doutrina, isso tem um impacto profundo na nossa existência, na nossa trajetória. Eu acho que esse é o objetivo. Se a gente puder alcançar, né, revisitar, ampliar, criticar, crescer, eu acho que vale a pena. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, Mário, muito obrigado. Obrigado à atenção de todos e até o próximo sábado. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, turma. Um abração. Sim. Obrigada.